Imagine ter 12 anos e ouvir Deus chamar seu nome no meio da noite. Esta é a história real de um menino romano que abandonou palácios, riquezas e o futuro brilhante que o esperava, para seguir uma voz que só ele podia ouvir. Estamos em Roma, ano 512. O império já não existe mais. O mundo está em caos. Mas em meio às ruínas da civilização, algo novo está nascendo: os mosteiros. Lugares onde homens escolhem o silêncio, a oração e a obediência radical a Cristo. E um desses homens tinha apenas 12 anos. Seu nome era Amaro. E o que ele fez, o que ele viu, o que ele viveu, desafia toda a lógica humana. Porque quando você entrega tudo a Deus, até o impossível se torna real. Você acredita que alguém pode caminhar sobre as águas? Não estamos falando de lenda. Não estamos falando de metáfora. Estamos falando de um jovem monge que, movido apenas pela obediência, fez o que Pedro fez no Mar da Galileia. E isso foi apenas o começo. Neste vídeo, você vai conhecer a história completa de Santo Amaro, o menino que ouviu Deus, o discípulo que aprendeu com São Bento, o santo que mudou a Europa, e o homem que provou que a obediência transforma o impossível em cotidiano. Esta é uma história sobre fé católica, sobre como os santos não são figuras distantes, mas exemplos vivos de entrega total. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você vê sua própria vida. Se você gosta de histórias verdadeiras que tocam o coração e fortalecem a fé, deixe seu like agora para que mais pessoas possam conhecer Santo Amaro. Roma, ano 524. 12 anos depois do nascimento de Amaro. A cidade não é mais o centro do mundo. As grandes basílicas estão de pé, mas as ruas cheiram a decadência. O Senado ainda se reúne, mas é uma sombra do que foi. As famílias nobres como a de Eutíquio, pai de Amaro, tentam manter a dignidade romana, a educação clássica, as tradições. Mas todos sentem: o mundo antigo morreu, e ninguém sabe o que virá depois. Amaro cresce cercado de livros, professores, expectativas. Filho único de um senador e de Júlia, uma fidalga respeitada, ele deveria seguir os passos do pai: política, influência, poder. Mas algo nele sempre foi diferente. Ele observava os pobres nas ruas com uma compaixão que incomodava os adultos. Fazia perguntas sobre Deus que seus tutores não sabiam responder. E, nas noites silenciosas de Roma, enquanto a cidade dormia, ele sentia algo. Uma presença. Um chamado. Foi numa dessas noites que tudo mudou. Amaro dormia em seu quarto, paredes decoradas com afrescos, uma cama confortável, janelas que davam para o pátio interno da vila. Mas naquela noite, ele acordou. Não por causa de um barulho. Não por causa de um pesadelo. Ele acordou porque alguém o chamou. A voz não veio de fora. Não veio de dentro. Era como se viesse de cima, de baixo, de todos os lugares ao mesmo tempo. Clara. Suave. Impossível de ignorar. Amaro. Entrega tua vida a mim. Serve-me, e eu te conduzirei à santidade. O menino sentou-se na cama, o coração batendo forte. Olhou ao redor. Ninguém. Apenas a luz fraca da lua entrando pela janela. Mas ele sabia. Sabia com uma certeza que nem ele mesmo conseguia explicar. Aquilo era Deus. Ele não dormiu mais naquela noite. Ficou de joelhos, tremendo, chorando, repetindo em silêncio: eu vou, mas me mostra o caminho. Na manhã seguinte, Amaro desceu para o triclínio onde seus pais tomavam o desjejum. Eutíquio lia correspondências. Júlia bordava. Tudo normal. Tudo previsível. Até que o menino falou: pai, mãe, eu preciso ir para o mosteiro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eutíquio levantou os olhos devagar. Júlia deixou o bordado cair no colo. O que você disse? Amaro engoliu seco, mas não recuou. Deus me chamou. Eu tive um sonho, mas não foi só um sonho. Eu sei que preciso servi-lo. Preciso aprender. Preciso entregar minha vida a Cristo. Júlia levou a mão à boca. Eutíquio ficou imóvel, processando as palavras do filho. Um mosteiro. Aos 12 anos. Abrir mão de tudo. Abrir mão do futuro. Mas Eutíquio era um homem de fé. E ele conhecia alguém. Um homem que estava mudando a face da cristandade. Um homem que acolhia jovens, ensinava,
formava discípulos. Seu nome era Bento de Núrcia. E foi assim que, semanas depois, Amaro deixou Roma pela primeira vez, rumo a Subiaco. Rumo ao desconhecido. Rumo ao destino que Deus havia preparado para ele. A viagem de Roma a Subiaco não era longa em distância. Mas para Amaro, foi uma jornada entre dois mundos. Ele deixou para trás os palácios de mármore, as túnicas de seda, os banquetes, as conversas sobre política e glória. E à medida que a carruagem subia pelas colinas rochosas do Lácio, a paisagem mudava. As árvores ficavam mais densas, o ar mais puro, o silêncio mais profundo. Quando finalmente chegaram ao vale de Subiaco, Amaro viu pela primeira vez o lugar que mudaria sua vida para sempre. Não era grandioso. Não era imponente. Era um mosteiro simples, construído nas encostas das montanhas, próximo a grutas naturais onde eremitas haviam vivido por séculos. As paredes eram de pedra áspera. As janelas, estreitas. Mas havia algo ali, uma paz que ele nunca tinha sentido antes. E então, ele viu ele. São Bento de Núrcia. Não era um homem alto. Não usava roupas luxuosas. Mas quando Amaro olhou para aquele rosto, marcado pelo jejum, pela oração, pela renúncia, ele entendeu. Este homem conhece Deus. Este homem ouve Deus. Este homem vive em Deus. Bento se aproximou devagar, com um sorriso suave. Colocou a mão no ombro do menino. Então você é Amaro. Seu pai me escreveu sobre você. Sobre o sonho. Amaro assentiu, incapaz de falar. Sentia-se pequeno, mas não diminuído. Sentia-se visto, mas não julgado. Bento continuou. Você sabe o que vai encontrar aqui? Não é uma escola como as de Roma. Não é um lugar de debates filosóficos ou conquistas intelectuais. Aqui, você vai aprender a obedecer, a calar, a morrer para si mesmo. Você está pronto para isso? Amaro respirou fundo. Pensou no sonho. Pensou na voz. Pensou na certeza que queimava em seu peito desde aquela noite. Estou. E assim começou. Os dias em Subiaco eram regidos por um ritmo que Amaro nunca havia experimentado. Acordar antes do amanhecer para a oração das matinas. Trabalhar nos campos, nos jardins, nas cozinhas. Silêncio durante as refeições. Leitura das escrituras. Mais oração. Mais trabalho. Mais silêncio. Ora elabora. Reza e trabalha. No começo, foi difícil. Amaro estava acostumado a conversar, a questionar, a expressar suas opiniões. Mas ali, ele aprendeu que o silêncio não é vazio. O silêncio é cheio. Cheio de Deus. Cheio de escuta. Cheio de transformação. E Bento observava tudo. Ele via como Amaro se dedicava às tarefas mais humildes sem reclamar. Como ele acordava antes dos outros para rezar. Como ele tratava os irmãos mais velhos com respeito, e os mais novos, como Plácido, um menino de 7 anos que chegou pouco depois, com ternura. Amaro estava sendo moldado. Não por palavras, mas por obediência. Passaram-se meses. Depois, anos. E então, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Algo que provaria, de forma inegável, que Deus estava com aquele jovem monge. Foi um dia comum. Sol forte. Calor de verão. Plácido, agora com uns 10 anos, foi buscar água no riacho que corria perto do mosteiro. Amaro estava ajudando na horta. Bento, em sua cela, rezando. E de repente, Bento soube. Não com os olhos. Não com os ouvidos. Mas com aquela percepção espiritual que só os santos têm. Ele viu, em visão, em revelação, Plácido se debatendo na água. Afogando-se. Morrendo. Bento não hesitou. Levantou-se e correu para fora da cela, gritando. Amaro! Amaro! Plácido está se afogando. Corre! Salva-o! E Amaro, sem pensar, sem questionar, sem duvidar, largou tudo e correu. Ele não sabia onde estava Plácido. Não sabia se ainda havia tempo. Mas ele confiava. Confiava em Bento. Confiava em Deus. E confiava que, se Deus o estava chamando, Deus o capacitaria. E foi então que o impossível aconteceu. Amaro corria.
Os pés batiam na terra seca, levantando poeira. O coração martelava no peito. A respiração era rápida, mas havia algo nele, uma urgência que não era pânico. Era propósito. Ele virou a curva do caminho e viu o riacho. E lá, no meio das águas turbulentas, estava Plácido. O menino se debatia, engolindo água, os braços lutando desesperadamente para se manter à tona. Os olhos arregalados de terror. A correnteza o puxava para baixo, para longe da margem. Amaro não parou. Não parou para calcular. Não parou para pensar, como vou chegar até ele? Não parou para avaliar os riscos, a profundidade, a distância. Ele simplesmente obedeceu. E deu o primeiro passo sobre a água. Naquele instante, algo inexplicável aconteceu. Seus pés, que deveriam afundar, que deveriam ser engolidos pelas águas, não afundaram. Era como se a água fosse sólida sob seus pés. Como se o próprio riacho se curvasse à vontade de Deus. Como se a natureza reconhecesse: este homem está em missão divina. Amaro deu o segundo passo. Depois o terceiro. Quarto. Quinto. Ele não olhava para baixo. Não olhava para os lados. Olhava apenas para Plácido. E caminhava sobre as águas. Os outros monges, que tinham ouvido os gritos de Bento e corrido até a margem, pararam. Boquiabertos. Incrédulos. Alguns caíram de joelhos. Outros fizeram o sinal da cruz, murmurando orações. Mas Amaro não via nada disso. Ele só via Plácido. Só via a missão que Bento lhe dera. Só via a vontade de Deus. Quando chegou perto do menino, Amaro esticou a mão, agarrou Plácido pelos cabelos, da única forma que conseguiu alcançá-lo, e o puxou para si. O menino tossiu, cuspiu água, agarrou-se a Amaro como se fosse a última coisa sólida no universo. E então, Amaro começou a caminhar de volta. Ainda sobre as águas. Passo após passo. Firme. Sereno. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando seus pés finalmente tocaram a terra seca da margem, Plácido caiu no chão, tossindo, chorando, tremendo. Os monges correram para ajudá-lo. E então, todos olharam para Amaro. Ele estava ali, molhado apenas até os joelhos, onde segurava Plácido, respirando pesado, com os olhos ainda fixos no horizonte. E foi só então, só naquele momento, que ele olhou para baixo. Para a água que havia atravessado. Para os pés que haviam caminhado onde nenhum homem deveria caminhar. E caiu de joelhos. Não de cansaço, mas de choque, de tremor, de espanto absoluto. O que eu fiz? Bento chegou pouco depois, caminhando devagar, com aquele sorriso suave que só ele tinha. Colocou a mão no ombro de Amaro, que ainda estava de joelhos, tremendo. Você obedeceu, Amaro. Apenas isso. Você obedeceu. Amaro levantou os olhos, incrédulo. Mas eu andei sobre as águas, como Pedro, como o Senhor. Bento se ajoelhou ao lado dele, olhando nos olhos com uma ternura paternal. Não foi você, meu filho. Foi a obediência. Foi a fé. Foi Deus agindo através de você. Porque quando abandonamos nossa vontade e nos entregamos completamente, Deus faz o impossível. Amaro baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não lágrimas de orgulho, mas de humildade, de gratidão, de reconhecimento de que ele, um jovem monge, um menino que ainda estava aprendendo a orar, havia sido usado por Deus de uma forma que jamais poderia imaginar. E naquele momento, ele entendeu. A santidade não é sobre fazer grandes coisas. É sobre deixar Deus fazer grandes coisas através de nós. Os monges falaram daquele dia por anos. Alguns diziam que era Amaro quem havia feito o milagre. Mas ele sempre corrigia, sempre insistia. Não fui eu. Foi São Bento. Foi a obediência. Foi Deus. E foi essa humildade, essa recusa absoluta de se gloriar, que fez dele não apenas um taumaturgo, mas um santo. Os anos passaram em Subiaco como água correndo sobre pedras, constante, transformadora, silenciosa. Amaro cresceu, não apenas em idade, mas em sabedoria, em virtude, em profundidade espiritual. Ele se tornou o discípulo em quem Bento mais confiava, o irmão a quem os outros monges recorriam.
O homem que equilibrava perfeitamente a oração contemplativa com o trabalho árduo. Quando Bento decidiu partir para Montecassino, para fundar ali o mosteiro que se tornaria o coração da vida beneditina no Ocidente, ele levou Amaro consigo. E mais, nomeou o primeiro superior e administrador daquele lugar sagrado. Amaro tinha apenas 20 e poucos anos. Mas já havia aprendido o que muitos levam uma vida inteira para entender, que liderar não é mandar, mas servir. Que autoridade não é poder, mas responsabilidade. Que ser superior é ser o primeiro a obedecer. Mas Deus tinha planos ainda maiores para ele. Em 535, um mensageiro chegou a Montecassino. Vinha da Gália, a terra que hoje conhecemos como França. Trazia um pedido urgente. Havia ali um grupo de monges que desejavam viver segundo a regra de São Bento. Queriam aprender a disciplina, a oração, o ritmo beneditino. Mas não tinham ninguém para ensiná-los. Ninguém que conhecesse de fato o espírito daquela vida. Precisavam de alguém. Alguém que pudesse não apenas transmitir regras, mas encarnar o carisma beneditino. Bento reuniu a comunidade. Todos sabiam que aquela missão era importante. A Europa estava fragmentada, sangrando, cambaleando entre invasões bárbaras e colapso social. Os mosteiros eram faróis de luz em meio à escuridão, lugares onde a fé, a cultura, o conhecimento eram preservados. Mas quem iria? Bento não hesitou. Amaro. O silêncio que se seguiu foi profundo. Todos sabiam o que aquilo significava. Partir para a Gália era partir para o desconhecido. Era deixar Montecassino, deixar Bento, deixar tudo que era familiar. Amaro sentiu o peso daquelas palavras. Mas quando olhou para Bento, aquele homem que o havia acolhido quando era apenas um menino de 12 anos, ele viu algo nos olhos do mestre. Confiança. Amor. Certeza. Eu vou. Dias depois, Amaro partiu. Com ele, iam apenas 4 monges. Um deles era Fausto, um jovem letrado que, anos mais tarde, escreveria a vida de Amaro, abade, o documento que preservaria a memória daquele santo para todas as gerações. A viagem foi longa, perigosa, estradas ruins, assaltos, frio, fome. Mas algo extraordinário aconteceu no caminho. Algo que Fausto registrou com reverência. Certa noite, exaustos e famintos, os 5 monges bateram à porta de um pequeno convento. Os irmãos que ali viviam eram pobres. Muito pobres. Mas, movidos pela hospitalidade cristã, os acolheram. O superior daquele convento, envergonhado, levou-os à despensa. Havia apenas um pão. Um único pão velho, duro, suficiente talvez para uma refeição. Irmãos, é tudo que temos. Perdoem-nos. Amaro sorriu. Pegou aquele pão, abençoou, partiu-o e distribuiu entre todos, os 5 monges e os irmãos do convento. E, de alguma forma, todos comeram. E ficaram saciados. Mas o verdadeiro milagre aconteceu na manhã seguinte. Quando o superior do convento foi até a despensa, parou na porta. Incrédulo. A despensa estava cheia. Cheia de pães frescos. Dezenas. Talvez centenas. O cheiro de pão recém-assado enchia o ar. Havia pão suficiente para alimentar aquela comunidade por mais de um mês. Os monges caíram de joelhos. Amaro já havia partido, continuando sua jornada. Mas a bênção que ele deixara ficou. E a história daquele milagre correu por toda a região. Pão multiplicado. Eucaristia. Partilha. Caridade. Tudo o que o Evangelho ensina. Amaro continuava sua vida com humildade. Quando finalmente chegou a Gália, Amaro encontrou um povo faminto, não apenas de pão, mas de esperança, de ordem, de sentido. E ali, naquela terra estrangeira, ele fundou um mosteiro, ensinou a regra, formou discípulos, rezou, trabalhou, serviu, e aquele pequeno mosteiro cresceu. Tornou-se um centro de vida espiritual. Depois, uma cidade. Depois, uma referência para toda a região. Séculos mais tarde, daquele trabalho nasceria a Congregação de Saint-Maur, uma das mais importantes instituições beneditinas da história. Responsável pela formação de inúmeros santos e pela preservação da fé e da cultura na Europa. Mas para Amaro, nada disso importava. Ele não estava construindo um legado. Estava apenas obedecendo.
E Deus, como sempre, fazia o resto. Os anos passaram na Gália como haviam passado em Subiaco e Montecassino, em oração, trabalho, silêncio e entrega. Amaro envelheceu. Seus cabelos escureceram, depois branquearam. Seu rosto, antes jovem e suave, ganhou rugas, não de amargura, mas de sabedoria. Seus joelhos, tantas vezes dobrados em oração, começaram a doer. Suas mãos, calejadas de tanto trabalho, tremiam ao segurar o cálice na missa. Mas sua fé nunca vacilou. Ele era agora um ancião respeitado. O abade que todos admiravam. O santo vivo que curava, aconselhava, intercedia. Mas para ele, nada havia mudado desde aquele dia em que tinha 12 anos e ouviu a voz de Deus no silêncio da noite. Ele ainda era apenas um servo. Nada mais. Foi no ano de 579 que a peste chegou. Ninguém sabia de onde vinha. Ninguém sabia como detê-la. Ela simplesmente aparecia. Febre alta, delírios, dores terríveis, morte rápida. E ela entrou no mosteiro. Primeiro foi um monge jovem. Depois outro. Depois mais 3. Em questão de semanas, 100 de religiosos havia morrido. O mosteiro, que era um lugar de vida e louvor, tornou-se um lugar de luto e lamento. Amaro não fugiu. Ele poderia ter se isolado. Poderia ter se protegido. Mas não. Ele foi de cela em cela, de leito em leito, consolando os moribundos, ungindo os que partiam, rezando com os que ficavam. E então, ele também adoeceu. A febre veio como um fogo. A dor, como uma bigorna sobre o peito. Amaro foi levado para sua própria cela, e ali, deitado em seu leito simples, começou a agonizar. Mas não foi uma agonia de dias, nem de semanas. Foram 5 meses. 5 meses de sofrimento. De febre que ia e voltava. De dores que não cessavam. De um corpo que se recusava a morrer, mas também se recusava a viver. E durante todo esse tempo, os monges se reuniam ao redor dele. Rezavam, cantavam, choravam. Porque Deus não o levava logo. Por que prolongar tanto o sofrimento de um homem tão santo? Mas Amaro não reclamava. Não amaldiçoava. Não pedia alívio. Ele apenas oferecia. Senhor, se ainda há algo que eu possa dar, toma. Toma tudo. Até o último suspiro. Até a última gota de dor. Tudo é teu. Foi numa manhã de inverno, em 15 de janeiro de 584, que algo mudou. Amaro, que havia passado a noite em silêncio, abriu os olhos. E pela primeira vez em meses, seu rosto estava sereno. Não havia mais dor. Não havia mais febre. Havia apenas paz. Ele chamou os monges. Eles se aproximaram, segurando as lágrimas. E Amaro falou. Sua voz era fraca, mas firme. Irmãos, minha jornada termina hoje. Mas a de vocês continua. Não tenham medo. Não desanimem. Deus está conosco. Sempre esteve. Sempre estará. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Lembrem-se, santidade não é fazer coisas extraordinárias. É fazer coisas comuns com amor extraordinário. Orem, trabalhem, obedeçam, e Deus fará o resto. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas radiante. Eu vou encontrar São Bento. Vou contar a ele que tentei ser fiel, que tentei obedecer até o fim. Então, com os monges ajoelhados ao redor, com o canto das laudes ecoando pelos corredores do mosteiro, com a luz fraca do amanhecer entrando pela janela, Amaro fechou os olhos e partiu. Não houve trovões. Não houve luzes celestiais. Não houve visões espetaculares. Houve apenas um homem santo, que viveu como Deus o chamou a viver, que obedeceu até o fim, que amou até não poder mais, e que agora, finalmente, descansava. Os monges o sepultaram na igreja de São Martinho, aquela mesma onde ele costumava ir rezar nas madrugadas silenciosas. E sobre seu túmulo, gravaram palavras simples. Amaro, servo de Cristo, discípulo de Bento, obediente até a morte. Mas a história não terminou ali, porque quando você vive uma vida de santidade, quando você se entrega completamente a Deus, a morte não é o fim. É apenas o começo. Hoje, mais de 1400 anos depois,
Santo Amaro ainda vive. Não apenas nas relíquias guardadas na cripta de Monte Cassino. Não apenas nos mosteiros que levam seu nome. Não apenas nas festividades de 15 de janeiro, quando fiéis ao redor do mundo abençoam pães em sua memória. Ele vive em cada pessoa que escolhe obedecer quando é difícil. Em cada jovem que ouve o chamado de Deus e responde, eu vou. Em cada pai, cada mãe, cada trabalhador, cada estudante que acorda de manhã e decide, hoje, vou servir. Não importa o custo. Porque a história de Santo Amaro não é sobre andar sobre as águas. Não é sobre multiplicar pães. Não é sobre milagres espetaculares. É sobre obediência radical. É sobre confiança absoluta. É sobre entregar tudo, até o último suspiro, a Deus. E isso não é coisa do passado. Isso é para hoje. Para você. Quantas vezes você ouviu a voz de Deus chamando, mas teve medo de responder? Quantas vezes sentiu o impulso de fazer o bem, mas recuou porque parecia impossível? Quantas vezes quis ser santo, mas achou que santidade era para os outros, nunca para você? Santo Amaro tinha 12 anos quando tudo começou. 12 anos. Ele não tinha diplomas. Não tinha experiência. Não tinha nada além de um coração aberto e uma vontade disposta. E Deus fez o impossível através dele. O que Deus quer fazer através de você? Hoje, neste momento, Deus está chamando. Talvez não com uma voz audível. Talvez não em um sonho. Mas Ele está chamando. No silêncio do seu coração. Na inquietação da sua alma. Na certeza profunda de que você foi feito para algo mais. Santo Amaro nos ensina que santidade não é questão de idade, de talento, de perfeição. É questão de obediência. De dizer sim. De caminhar, mesmo quando o chão parece incerto. De confiar, mesmo quando tudo parece impossível. Porque quando você obedece, Deus caminha com você. E onde Deus caminha, milagres acontecem. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu algo se mover dentro de você, não deixe esse sentimento morrer. Compartilhe este vídeo. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam Santo Amaro. Escreva nos comentários, Santo Amaro, rogai por nós. E conte, qual parte da história mais te impactou? E se você quer continuar essa jornada de fé, se inscreva no canal. Porque toda semana, trazemos histórias reais de santos, de milagres, de homens e mulheres que provaram que Deus ainda age. Ainda transforma. Ainda chama. Santo Amaro viveu há mais de 1000 anos. Mas a pergunta que ele nos deixa é atemporal. Quando Deus te chamar, você vai obedecer?